O Livro dos Mártires, de John Foxe. O Livro dos Mártires é uma crítica rigorosa ao catolicismo e influenciou por séculos a opinião popular acerca dessa vertente do cristianismo na Inglaterra. Nesta obra, John Foxe expõe a perseguição religiosa, apresentando a história dos mais importantes mártires cristãos, iniciando com Jesus Cristo. Relata o sofrimento dos protestantes até o término do reinado de Maria I, conhecida como Rainha Sanguinária por conta das perseguições marianas. Capítulo 1. A história dos mártires cristãos até a primeira perseguição sob o governo de Nero. Cristo nosso Salvador, no Evangelho de São Mateus, ouvindo a confissão de Simão Pedro, que antes de todos os outros, abertamente o reconheceu como Filho de Deus, e enxergando ali a oculta mão de seu Pai, chamou-lhe de pedra, fazendo alusão ao seu nome, sobre a qual construiria sua igreja, com tanta solidez que os portões do inferno não prevaleceriam contra ela. Há de se notar 3 coisas nessas palavras. A primeira é que Cristo terá uma igreja neste mundo. A segunda é que a igreja será fortemente impugnada, não somente pelo mundo, mas também pelos mais extremos poderes e forças de todo o inferno. A terceira é que a mesma igreja, apesar dos maiores poderes do diabo e toda a sua malícia, resistirá. Vemos tal profecia de Cristo ser maravilhosamente confirmada em todo o curso da Igreja até os dias de hoje. Contemplamos o seu cumprimento. Primeiro, não se faz necessária a declaração de que Cristo estabeleceu a Igreja. Depois, tamanho fora o poder de príncipes, reis, monarcas, governadores e comandantes deste mundo, junto aos seus súditos, pública e secretamente, com toda a sua força e astúcia, que se inclinaram contra a Igreja. E, por fim, como esta mesma Igreja, apesar de tudo isso, subsistiu e se sustentou, que terríveis intempéries e tempestades atravessara. Impressionante é contemplar. E para que essa declaração se torne ainda mais evidente, expus esses fatos a fim de que, antes de tudo, as maravilhosas obras de Deus em sua Igreja se manifestem para a sua glória. Além disso, apresentar a persistência e o avanço da Igreja, ocorridos de tempos em tempos, há de resultar em mais conhecimento e experiência sobre o benefício do leitor e edificação da fé cristã. Por não ser nosso propósito nos alongarmos acerca da história do nosso Salvador, antes ou depois da crucificação, será necessário apenas lembrar nossos leitores do desapontamento dos judeus diante posterior ressurreição de Jesus. Embora um apóstolo o tenha traído, embora outro o tenha negado, sob a solene sanção de uma promessa, e embora todos os outros o tenham abandonado, exceto o discípulo conhecido de sumo sacerdote. A história de sua ressurreição deu uma nova direção para todos os corações, e após a ação do Espírito Santo, renovou confiança às suas mentes. Os poderes com os quais foram dotados os encorajaram a proclamar o seu nome, para a confusão dos líderes judeus e espanto dos prosélitos gentios. 1. Santo Estevão. Santo Estevão foi o primeiro a padecer. Sua morte foi causada pela forma fiel com que pregava o Evangelho
aos traidores e assassinos de Cristo. Exaltaram-se tanto em sua maldade que o expulsaram da cidade e o apedrejaram até a morte. Supõe-se que tenha sido morto na Páscoa judaica, posterior àquela da crucificação do nosso Senhor e ao aniversário de sua ascensão, na primavera seguinte. Diante disso, ergueu-se uma grande perseguição contra aqueles que professavam sua fé em Cristo como Messias ou como um profeta. São Lucas relata que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Cerca de 2.000 cristãos, inclusive Nicanor, um dos 7 diáconos, sofreram martírio durante a perseguição que se levantou nos tempos de Estevão. 2. Tiago, o maior. O próximo mártir com que deparamos, de acordo com São Lucas, em Atos dos Apóstolos, foi Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente de Nosso Senhor, pois sua mãe, Salomé, era prima da Virgem Maria. O segundo martírio aconteceu somente 10 anos após a morte de Estevão. Assim que Herodes Agripa foi designado governador da Judéia, com a intenção de se reconciliar com os judeus, levantou uma intensa perseguição contra os cristãos e, determinado a golpeá-los fatalmente, atacou os seus líderes. Não podemos deixar de mencionar o relato dado por um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria. Quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar de martírio, seu acusador acabou por se arrepender de sua conduta diante do extraordinário do apóstolo. Prostou-se aos seus pés, implorando-lhe perdão. Confessou-se cristão e determinou que Tiago não deveria receber a coroa do martírio sozinho. Dessa forma, foram ambos decapitados ao mesmo tempo. E assim, o primeiro mártir apostólico, alegre e resoluto, recebeu o cálice que, como havia afirmado ao nosso Salvador, estava pronto para tomar. Timão e Pármenas também foram martirizados na mesma época, um em Filipos, outro na Macedônia. Tais eventos ocorreram em 44 anos depois de 3. Filipe, nascido em Betsaida, na Galileia, e a princípio chamado discípulo. Trabalhou com diligência na Ásia Setentrional e sofreu martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, lançado na prisão e posteriormente crucificado em 54 depois de Cristo. 4. Mateus, nascido em Nazaré, tinha por ocupação ser cobrador de impostos. Escreveu seu evangelho em hebraico, o qual mais tarde foi traduzido para o grego por Tiago o Menor. Seu labor se deu em Parta e na Etiópia, onde sofreu martírio, imolado com uma alabarda na cidade de Nadabá, em 60 depois de Cristo. 5. Tiago, o Menor. Alguns supõem que se tratava de irmão de Nosso Senhor, por parte de uma esposa anterior de José. Essa é uma suposição incerta, que está de acordo com a superstição católica de que Maria nunca teve outros filhos senão Nosso Salvador. Foi escolhido para supervisionar as igrejas de Jerusalém. Foi também autor da epístola atribuída a Tiago no cânone sagrado.
aos 94 anos de idade, foi espancado e apedrejado pelos judeus. Por fim, teve seu crânio esmagado por clavas. 6. Matias. O menos conhecido dentre os discípulos, foi escolhido para ocupar o lugar de Judas. Foi apedrejado em Jerusalém e depois decapitado. 7. André. Irmão de Pedro, pregou o evangelho a muitas nações asiáticas. Contudo, em sua chegada a Edessa, foi capturado e crucificado em uma cruz cujas duas extremidades inferiores eram fixadas transversalmente no chão. Eis, portanto, a origem do termo Cruz de Santo André. 8. Marcos. Nasceu de pais judeus da tribo de Levi. Supõe-se que tenha se convertido ao cristianismo por meio de Pedro, a quem servira como amanuense, e sob cuja supervisão escrevera seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado pela cidade até que sua carne fosse rasgada pelo povo de Alexandria, na grande solenidade de Serapis, o ídolo deles, que lhe tirou a vida com mãos impiedosas. 9. Pedro. Dentre muitos outros santos, o abençoado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado, como relatam alguns em Roma, embora alguns outros duvidem, não sem razão. Egésipo dizia que Nero procurava acusações contra Pedro a fim de condená-lo à morte. Quando, portanto, o povo percebeu tal ameaça, implorou a Pedro com muita insistência para que abandonasse a cidade. Pedro, após tamanha importunação, foi persuadido e se preparou para a fuga. Mas, chegando aos portões, viu o Senhor Jesus Cristo vindo em sua direção, a quem adorando disse: Senhor, para onde vais? E ele lhe respondeu dizendo: Vim outra vez ser crucificado. Com isso, Pedro, apercebendo-se de que se referia ao seu sofrimento, retornou à cidade. Segundo Jerônimo, foi crucificado de cabeça para baixo e pés para cima, como ele mesmo pediu, pois dizia-se indigno de ser crucificado da mesma forma que fora o Senhor. 10. Paulo. O apóstolo, antes chamado Saulo, após seu excelente trabalho e seus indescritíveis esforços para promover o Evangelho de Cristo, também foi alvo dessas primeiras perseguições levantadas sob o governo de Nero. Abdias declara que, diante da decisão por sua execução, o imperador enviou 2 de seus escudeiros, Ferrega e Partêmio, para lhe dar as notícias acerca de sua morte iminente. Ao se dirigirem a Paulo, encontraram-no instruindo o povo e pediram-lhe que orasse por eles para que crescem. O apóstolo, portanto, disse-lhes que muitos em breve haveriam de crer e ser batizados diante de seu túmulo. Logo, vieram os soldados e o levaram para fora da cidade, até o lugar onde ocorreria sua execução, onde, havendo orado, entregou o pescoço à espada. 11. Judas, irmão de Tiago, conhecido como Tadeu, foi crucificado em Edessa em 72 depois de Cristo. 12. Bartolomeu, pregou
e propagou a palavra em muitos países, inclusive na Índia, para cujo idioma traduziu o Evangelho de Mateus. Foi cruelmente açoitado e, a seguir, crucificado pelos intolerantes idólatras. 13. Tomé. Chamado Dídimo, pregou o Evangelho em Parta e na Índia, onde, suscitando a ira dos sacerdotes pagãos, sofreu martírio ao ser atravessado com uma lança. 14. Lucas. Evangelista, foi o autor do Evangelho que leva seu nome. Viajou com Paulo por diversos países e acredita-se que tenha sido enforcado em uma oliveira pelos sacerdotes idólatras da Grécia. 15. Simão. De sobrenome Zelote, pregou o Evangelho em Mauritânia, África e até mesmo na Grã-Bretanha, país no qual foi crucificado em 74 d.C. 16. João. O discípulo amado, irmão de Tiago, o maior. Fundou as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira. De Éfeso, recebeu a ordem de partir para Roma, onde se afirma que teria sido lançado em um caldeirão de óleo fervente. Por um milagre, escapou sem dano algum. Mais tarde, Domiciano o exilou na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Nerva, sucessor de Domiciano, o repatriou. João foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta. 17. Barnabé. Era de Chipre, mas de linhagem judia. Acredita-se que sua morte tenha acontecido por volta de 73 d.C. Apesar das contínuas perseguições e dos terríveis castigos, a igreja crescia dia após dia, enraizada na doutrina dos apóstolos e dos homens apostólicos, abundantemente regada com o sangue dos santos. Capítulo 2. As 10 primeiras perseguições. A primeira perseguição, sob o governo de Nero, em 67 d.C. A primeira perseguição da igreja se deu em 67 d.C., sob o governo de Nero, o sexto imperador de Roma. Durante os primeiros 5 anos, o monarca reinou de maneira tolerável, mas, então, deu vazão às maiores extravagâncias de temperamento e às mais atrozes barbaridades. Dentre tantos caprichos diabólicos, Nero ordenou que ateassem fogo à cidade de Roma, ordem esta que foi executada por seus oficiais, guardas e servos. Enquanto a cidade imperial ardia em chamas, o imperador subiu à torre de Mecenas, tocou sua harpa, cantou a canção de incêndio de Troia e abertamente declarou que desejava a ruína de todas as coisas antes de sua morte. Além do nobre edifício, o circo, muitos outros palácios e casas foram consumidos. Milhares pereceram nas chamas, sufocados pela fumaça ou soterrados pelas ruínas. A terrível conflagração se prolongou por 9 dias. Quando Nero se apercebeu de que sua conduta fora fortemente censurada e se manifestava profundo ódio contra ele, decidiu atribuir todo o ocorrido aos cristãos, de forma a livrar-se da culpa e outra vez inundar os próprios olhos com novas crueldades. Essa foi a causa da primeira perseguição.
As barbaridades executadas contra os cristãos eram tamanhas que despertavam compaixão até mesmo nos romanos. Nero aperfeiçoou-se em suas crueldades e tramou formas de punição para os cristãos que nem a imaginação mais infernal seria capaz de conceber. Em particular, fez com que alguns fossem costurados em peles de animais selvagens e depois lançados aos cães a fim de serem despedaçados até a morte. Outros mandava vestir com camisas enrijecidas com cera, prendia-os aos postes de seu jardim e neles ateava fogo para que iluminassem o lugar como tochas. Essa perseguição se deu por todo o Império Romano. Por outro lado, fez aumentar, em vez de diminuir, o espírito do cristianismo. No decurso de tais acontecimentos, São Paulo e São Pedro foram martirizados. Com eles foram também Erasto, tesoureiro de Corinto, Aristarco, o macedônio, Trófimo, um efésio convertido por meio de São Paulo, que o acompanhou em seus labores, José, comumente chamado Barsabás, e Ananias, bispo de Damasco, e cada um dos 70. A segunda perseguição sob o governo de Domiciano em 81 d.C. O imperador Domiciano, naturalmente inclinado à crueldade, primeiro matou seu irmão e depois levantou a segunda perseguição aos cristãos. Em sua ira, matou alguns dos senadores romanos, uns por maldade, outros a fim de confiscar seus bens. Ordenou, então, que fosse morta toda a linhagem de Davi. Entre os inúmeros mártires que sofreram durante essa perseguição, esteve Simeão, bispo de Jerusalém, que foi crucificado, e São João, que foi escaldado em óleo e depois banido para Pátmos. Também Flávia, a filha de um senador romano, foi banida para Ponto. Fora criada uma lei dizendo que nenhum cristão, ao ser trazido ao tribunal, seria eximido da pena sem renunciar à sua religião. Uma gama de histórias foi inventada durante esse reinado, criadas com o propósito de prejudicar os cristãos. O fascínio dos pagãos era tamanho que, se fome, peste ou terremotos afligiam alguma das províncias romanas, atribuía-se a culpa aos cristãos. Tais perseguições causaram um aumento do número de informantes e muitos, por causa da ganância, testemunharam falsamente contra a vida de inocentes. Outra dificuldade se devia ao fato de que, quando quaisquer cristãos eram trazidos diante dos magistrados, um juramento lhes era proposto como teste. Caso se recusassem a fazê-lo, declarava-se sua sentença de morte. Caso confessassem ser cristãos, recebiam a mesma sentença. Dentre os inúmeros mártires que sofreram durante essa perseguição, seguem os mais memoráveis: Dionísio, o Areopagita, nascido em Atenas e educado em toda a literatura útil e estética da Grécia. Viajou para o Egito a fim de estudar astronomia e fez observações muito particulares acerca do grande eclipse sobrenatural ocorrido na crucificação do nosso Salvador. A santidade de sua conduta e a pureza de suas maneiras o recomendaram de tal modo aos cristãos que foi indicado para tornar-se bispo de Atenas. Nicodemos, um benevolente cristão de certa distinção, martirizado em Roma durante a fúria da perseguição de Domiciano.
Protásio e Gervário, martirizados em Milão. Timóteo, o célebre discípulo de São Paulo e bispo de Éfeso, onde zelosamente governou a igreja até o ano de 97 d.C. Nesse período, enquanto os pagãos estavam prestes a celebrar a festa chamada Catagogião, Timóteo, ao encontrar a procissão, os reprovou severamente por sua ridícula idolatria. Sua atitude exasperou tanto o povo que se levantaram sobre ele com suas clavas e o espancaram de tal modo que, por consequência dos ferimentos, expirou 2 dias depois. A terceira perseguição sob o governo de Trajano em 108 anos depois de Cristo. Na terceira perseguição, Plínio, o segundo, homem instruído e famoso, vendo a lamentável matança dos cristãos, moveu-se de piedade e escreveu para Trajano, declarando-lhe que havia milhares sendo mortos todos os dias, dos quais nenhum agira de modo contrário às leis romanas. Portanto, não mereciam tamanha perseguição. Tudo o que alegam acerca de seu crime ou erro, como quer que o chamem, é somente o hábito de se reunirem em determinado dia antes do amanhecer e repetirem juntos orações a Cristo, a quem reconhecem como Deus e se comprometem a não cometer perversidade, mas se afastarem da prática do roubo, do adultério, nunca mentir nem defraudar ninguém. Feito isso, costumam separar-se e depois reunir-se outra vez a fim de partilharem uma inocente refeição. Nessa perseguição, sofreu o abençoado mártir Inácio, a quem se mantém grande reverência entre muitos cristãos. Inácio foi designado para o bispado de Antioquia, em sucessão a Pedro. Alguns dizem que, havendo sido enviado da Síria para Roma por professar a fé em Cristo, foi lançado às feras selvagens para ser devorado. Disse ainda que, quando passou pela Ásia sob absoluta custódia de seus guardiões, fortaleceu e reafirmou as igrejas por todas as cidades em que passava, tanto com suas exortações como pela pregação da palavra de Deus. Logo, chegando a Esmirna, escreveu à igreja de Roma, exortando-os a não se dedicarem a livrá-lo de seu martírio, pois se o fizessem, o privariam daquilo que mais ansiava e esperava. Agora começo a ser um discípulo. Nada me importa, coisas visíveis ou invisíveis, contanto que ganhe a Cristo. Venha o fogo e a cruz, venham as feras selvagens, venha o quebrar dos ossos e o despedaçar dos membros, venham o triturar de todo o corpo e toda a maldade do diabo. Assim seja, para que tão somente ganhe eu a Cristo Jesus. E mesmo quando recebeu a sentença de ser lançado às feras, seu desejo por cumpri-la era tamanho e tão ardente que disse, ao ouvir os leões rugirem: Eu sou o trigo de Cristo. Serei moído pelos dentes das feras selvagens para que possa ser achado pão duro. Adriano, sucessor de Trajano, continuou a terceira perseguição com tanta severidade quanto o seu predecessor. Nessa época, Alexandre, bispo de Roma, com seus 2 diáconos, foram martirizados, assim como Quirino, Hermes e suas famílias. Zeno, um nobre romano, e cerca de 10.000 outros cristãos também receberam o mesmo destino. Muitos foram crucificados no monte Ararat, coroados com espinhos e trespassados com lanças, em imitação
à paixão de Cristo. Eustáquio, um corajoso e bem-sucedido comandante romano, recebeu a ordem do imperador para se juntar a um sacrifício idólatra a fim de celebrar algumas de suas próprias vitórias. Contudo, sua fé, sendo ele um cristão em seu coração, era tão maior do que sua vaidade, que nobremente recusou. Enfurecido diante da rejeição, o ingrato imperador se esqueceu do serviço prestado por seu habilidoso comandante e ordenou sua morte e de sua família. No martírio de Faustino e Jovita, irmãos e cidadãos de Brécia, fora tamanho tormento e tão grande a paciência deles, que Calocério, um pagão, ao contemplá-los, espantou-se admirado e exclamou em uma espécie de êxtase: "Grande é o Deus dos cristãos!" Pelo que foi preso e sofreu um destino semelhante. Muitas outras crueldades e rigores foram executados contra os cristãos, até que Quadrato, bispo de Atenas, fez uma erudita apologia em favor deles diante do imperador, que estava presente. Aristides, um filósofo da mesma cidade, escreveu uma elegante epístola que levou Adriano a diminuir a severidade e ceder em favor dos cristãos. Adriano morreu em 138 d.C., sucedido por Antônio Pio, um dos mais amáveis monarcas que já reinaram e que deteve as perseguições aos cristãos. A quarta perseguição sob o governo de Marco Aurélio Antônio, em 162 d.C. Marco Aurélio, que assumiu o governo no ano 161 do Nosso Senhor, era um homem de natureza mais austera e rigorosa, embora fosse louvável no estudo da filosofia e no governo civil, era incisivo e violento para com os cristãos. Por ele foi levantada a quarta perseguição. As crueldades executadas nessa perseguição foram tamanhas que muitos espectadores estremeciam de terror diante das cenas e ficavam atônitos com a intrepidez daqueles que passavam por tão grande sofrimento. Alguns dos mártires foram obrigados a andar, com os pés já feridos, sobre espinhos, pregos, conchas afiadas, etc. Outros eram açoitados até que seus tendões e veias fossem expostos. E após sofrerem as mais excruciantes torturas já concebidas, eram aniquilados com as mais terríveis mortes. Germânico, um homem jovem, mas sincero cristão, ao ser lançado às feras selvagens por causa de sua fé, comportou-se com tão impressionante coragem que muitos pagãos se converteram à fé que inspirara sua força. Policarpo, o venerável bispo de Esmirna, ao ouvir que estavam à sua procura, escapou, mas foi descoberto por uma criança. Após servir uma refeição aos guardas que o prenderam, pediu-lhes uma hora em oração. Ao receber permissão, orou com tanto fervor que os guardas se arrependeram de ter agido em favor de sua captura. Entretanto, foi levado para diante do procônsul, condenado e queimado na praça do mercado. O procônsul, na ocasião, o incitou dizendo: "Jure e haverei de libertar-te. Blasfeme contra Cristo." Policarpo, porém, respondeu: 86 anos o servi, e ele nunca me fez mal algum. Como haveria eu de blasfemar contra meu rei que me salvou? Policarpo assegurou-lhes que permaneceria imóvel sobre a estaca. Portanto, foi atado a ela em vez de nela cavado,
como se costumava fazer. Ao acenderem a fogueira, as chamas rodearam-lhe o corpo como um arco, sem tocá-lo. Diante da cena, o carrasco recebeu ordens para trespassá-lo com a espada. Assim, tanto sangue jorrou de seu corpo que acabou por extinguir as chamas que o rodeavam. Contudo, por instigação dos inimigos do Evangelho, especialmente dos judeus, ordenou-se que seu corpo fosse consumido na fogueira. E o pedido de seus amigos, que desejavam lhe dar um sepultamento cristão, foi recusado. No entanto, recolheram seus ossos e tudo o que puderam de suas cinzas, a fim de o sepultarem com decência. Metródoro, um ministro e corajoso pregador, e Peônio, autor das excelentes apologias à fé cristã, foram também carbonizados. Carpo e Papilo, dois valorosos cristãos, e Agatônica, mulher piedosa, foram martirizados em Pergamópolis, na Ásia. Felicidade, uma ilustre senhora romana, nascida em família abastada e detentora das mais notáveis virtudes, era uma devota cristã. Deu à luz 7 filhos, a quem educou com exemplar piedade. Januário, o mais velho, foi açoitado e comprimido com pesos até a morte. Félix e Filipe, os que o sucediam em idade, tiveram seus cérebros esmagados com clavas. Silvano, o quarto, foi morto ao ser lançado de um precipício. Seus 3 filhos mais novos, Alexandre, Vital e Marcial, foram decapitados. A mãe foi decapitada com a mesma espada que matara seus 3 filhos mais jovens. Justino, o célebre filósofo, foi martirizado nessa perseguição. Nasceu em Neápolis, em Samaria, em 103 d.C. Foi um grande apreciador da verdade e um erudito universal. Investigou as filosofias estoica e peripatética e provou a pitagórica. Contudo, ao sentir asco pela conduta de um de seus professores, dedicou-se a estudar a platônica, na qual encontrou grande deleite. Por volta do ano de 133, aos 30 anos de idade, converteu-se ao cristianismo e então, pela primeira vez, percebeu a autêntica beleza da verdade. Escreveu uma elegante epístola aos gentios e aplicou seus talentos em convencer os judeus da verdade dos ritos cristãos. Passava grande parte do tempo viajando, até que estabeleceu residência em Roma, no Monte Viminal. Abriu uma escola pública, ensinou a muitos que vieram a se tornar grandes homens e escreveu um tratado para refutar heresias de todos os tipos. À medida que os pagãos começaram a ameaçar os cristãos com grande severidade, Justino escreveu sua primeira apologia a favor deles. Esse escrito demonstrava grande erudição e engenhosidade e levou o imperador a publicar um édito a favor dos cristãos. Pouco depois, Justino entrou em frequentes discussões com Crescente, um célebre filósofo cínico cuja vida e conduta eram perversas. Os argumentos de Justino lhe soavam tão poderosos, porém tão odiosos, que decidiu destruí-lo e assim o fez. A segunda apologia de Justino, devido ao que continha, deu a Crescente, o cínico, a oportunidade de predispor o imperador contra o que escrevera. Diante disso, Justino e 6 de seus companheiros foram presos. Ao receberem a ordem de prestar sacrifícios a ídolos pagãos, recusaram-se e foram condenados aos açoites
e depois a decapitação. Sentença essa que foi executada com toda a severidade imaginável. Muitos foram decapitados por se recusarem a oferecer sacrifícios à imagem de Júpiter, em particular, Concordo, um diácono da cidade de Espólito. Quando algumas das inquietas nações do norte levantaram seus exércitos contra Roma, o imperador marchou ao encontro delas. No entanto, envolveu-se em uma emboscada e temeu a perda de todo o seu exército. Envoltos por montanhas, cercados de inimigos e com muita sede, invocaram em vão as deidades pagãs. Então, os homens pertencentes à Legião do Trovão receberam a ordem de clamar ao seu Deus por socorro. Imediatamente um livramento miraculoso aconteceu. Choveu em abundância, o que permitiu aos homens recolherem a água e encherem diques, propiciando-lhes um espantoso alívio repentino. Ao que parece, a tempestade que os surpreendeu como um milagre também intimidou os inimigos, pois parte deles desertou do exército romano. Os que restaram foram derrotados e as províncias rebeldes completamente recuperadas. O acontecimento fez a perseguição diminuir durante algum tempo, ao menos naquelas regiões diretamente sob inspeção do imperador. No entanto, observamos que logo ocorreriam na França, particularmente em Lyon, torturas que excedem a capacidade da descrição, às quais muitos cristãos seriam submetidos. Os principais desses mártires foram o jovem Vétio, Ágato, Blandina, uma dama cristã de frágil constituição, Sancto, diácono em Viena, sobre quem foram colocados pratos de bronze em brasas nas partes mais sensíveis do corpo, Bíblias, uma frágil mulher que antes fora apóstata, Átalo, de Pérgamo, e Pótino, o respeitável bispo de Lyon, que então tinha 90 anos de idade. No dia em que Blandina e outros 3 da fé foram conduzidos ao anfiteatro, penduraram-na em um madeiro preso ao chão e a ofereceram como alimento para os animais selvagens. Naquele momento, como suas sinceras orações, ela encorajava seus companheiros. No entanto, nenhum dos animais a tocou, de modo que a detiveram outra vez na prisão. Quando foi pela terceira vez entregue às feras, isso ocorreu na companhia de Póntico, um jovem de 15 anos de idade, cuja constante fé irou a multidão, que não respeitava o sexo de Blandina nem a tenra idade de Póntico, sendo eles expostos a toda sorte de castigos e torturas. Quando os cristãos nessas ocasiões sofriam o martírio, eram ornamentados e coroados com guirlandas de flores, em troca das quais receberam nos céus coroas eternas de glória. Muitos dizem que a vida dos cristãos primitivos consistia em perseguições sobre a terra e orações no subsolo. Suas vidas estão expressas no Coliseu e nas catacumbas. Sob Roma, há subterrâneos chamados catacumbas, os quais outrora foram templos e túmulos. A igreja primitiva de Roma bem poderia ser chamada Igreja das Catacumbas. Há cerca de 60 delas nas redondezas de Roma, onde podem ser percorridas por volta de 600 milhas de galeria, sem chegar ao fim. Tais galerias medem cerca de 2,4 metros de altura e 1 a 1,5 metros de largura, e contém em cada um dos lados fileiras de cavidades compridas, baixas e horizontais, umas sobre as outras, como beliches em um navio. Nelas eram colocados os corpos sem vida e então fechava-se a parte frontal, às vezes com uma placa de mármore, às vezes com telhas unidas por concreto. Sobre essas placas ou telhas eram pintados ou gravados símbolos e epítafios. Tanto pagãos
como cristãos, enterravam seus mortos nas catacumbas. Quando foram abertos os túmulos cristãos, os esqueletos contaram sua terrível história. Cabeça separada dos corpos, costelas e escápulas quebradas e ossos calcinados pelo fogo. Contudo, apesar da trágica história de perseguição, as inscrições inspiram paz, alegria e triunfo. Algumas delas dizem: aqui jaz Márcia, posta a descansar em um sonho de paz. Laurence, a seus mais doce filho, levado pelos anjos. Vitorioso, em paz e em Cristo. Ao ser chamado, foi-se em paz. Lembremos-nos da história de perseguição, tortura e fogo contada por esses esqueletos ao ler tais inscrições. No entanto, seu pleno vigor pode ser notado quando as contrastamos com as pagãs, as quais carregam escritos tais como: viva o momento presente, pois nenhuma outra certeza nos resta. Levanto minhas mãos contra os deuses que me levaram aos 20 anos de idade, embora não tenha feito mal algum. Uma vez não era, agora não sou, nada sei sobre isso e não é da minha alçada. Peregrino, não me amaldiçoe ao passar por aqui, pois estou em trevas e não posso responder. Os símbolos cristãos mais frequentes nas paredes das catacumbas são o bom pastor com o cordeiro em seus ombros, um navio com as velas desdobradas, harpas, âncoras, coroas, vinhas e principalmente o peixe.